A gente pode começar? Bom, já que pode, vamos Pode. lá, Cláudio, pode. Falaram que pode. Falaram que pode, a gente pode pesquisar, pode começar. Cláudio, que roubada é essa que você não meteu? Não fui eu, na verdade. Me convidaram. E falaram que ia ser muito legal. E eu tô apavorado, porque eu nunca vi tanta luz, eu nunca vi tanta câmera. Aí falam, olha para aquela câmera, não sai de perto do microfone, não balança. Lê aquilo, lê não aquilo. bate na mesa que faz barulho no microfone. E lê um negócio que eu não consigo ler nada, eu não enxergo. Aí não se balança que você fica longe do microfone. Então... Mas eu acho que a gente... Hoje é o primeiro dia, é o primeiro capítulo, é o primeiro episódio, eu não sei nem como é que chama o negócio. A gente vai começar brindando. Viva pode brindar, pode brindar. Vamos tomar. Um beijo do gordo e do magro. Um beijo do magro. Um beijo do magro. Água podia servir Podia ser algo mais forte, para tirar também o nosso nervosismo. Da nossa tensão. E aí, Léo, o que falaram para nós é o seguinte, bom, por que a gente está aqui? O que é esse pode pesquisar, né, dessa nossa paixão pela pesquisa de mercado e o que a gente pode trazer de novo? A gente já fez muita pesquisa. A gente já se divertiu muito com pesquisa. E a gente tem... consegue falar de pesquisa, lógico, sem falar de quem é o cliente, porque a gente guarda, então as pesquisas são confidenciais, elas valem só para o cliente, mas a gente pode falar das técnicas que a gente usou, das experiências que a gente teve. E eu acho que vai ser legal também esse nosso bate-papo para desmistificar algumas pesquisas que parecem muito complexas, Nós temos esse sobrenome de ciência aplicada à pesquisa de mercado. A gente honra essa questão de levar para o cliente o que é fato realmente. A gente desagrada cliente, não é raro desagradar cliente, porque o cliente esperava um resultado ou esperava a confirmação de um resultado. Um cliente chegou pra gente tinha acabado de mostrar um projeto de como a gente queria abordar uma possibilidade de pesquisa, que aliás ficou ótima, foi uma das pesquisas mais legais que a gente fez. A pessoa chegou pra gente e falou assim, e se os resultados da pesquisa não forem aquilo que a gente quer? Isso. Aí eu, que depois fui chamado de cavalo, falei com aquela sinceridade possível, tranquila e amena. Assim, eu não sou pago para dizer o que vocês querem. E também casos de você ser colocado como culpado pelos resultados. E a gente tem que explicar, não, eu só sou aqui eu só sou o carteiro. A conta foi você que fez. Eu só vim trazer a informação e analiticamente eu estou te dizendo que isso daqui não vai dar certo. Eu me lembro de uma pesquisa que a gente fez e que os caras falaram assim, legal, vocês jogaram por água abaixo tudo que a gente acreditava. Então, e depois quando a gente falar de pesquisa qualitativa num dos episódios, né, a gente tem esse caso que a gente não vai identificar, mas como a gente abordou esse problema de um público que eles não conheciam, que eles achavam que era de uma maneira e foi de uma maneira totalmente distinta. Eu lembro também de pesquisa que fizemos para uma empresa holandesa sobre compactador de lixo. E isso tem 3 anos. Eu me lembro. Tem 3 anos. Imagina, engraçado que na Quorum Brasil a gente tem quase 20 anos de empresa, mais de 180 clientes já passaram por aqui e alguns estão há mais de 10 anos conosco. Então imagina a quantidade de temas que abordamos, né? E a gente brinca que
não aparece o assunto de leite condensado, né? Essas coisas sim, essas coisas legais. Aparece um pepino me fala qual o potencial de mercado de compactador de lixo. Pô, até hoje, cara, passa um compactador de lixo, eu fico olhando a marca, eu falo, pô, essa marca aí. Tudo, a gente vê que tem algum tipo de negócio por trás. O aprendizado daquele estudo... A gente levou para o outro. A gente leva para um outro estudo que a gente pode estar falando de ar-condicionado. Entendeu? Porque a gente aprende, a gente erra também, a gente acaba errando em alguns momentos e fala, puxa, vamos corrigir esse modelo num próximo estudo. A minha vida, e aí um dia a gente pode contar um pouquinho mais, mas ela não foi das mais tranquilas, sabe? Eu vivia mais em delegacia de polícia do que no banco escolar, gente, né? assim, só uma pausa. O Cláudio tem uma vida muito bonita. Então tem, assim, além de ser meu amigo, tem coisas da vida do Cláudio que só me fazem admirar mais o Cláudio. Essa minha vida que começou, vocês devem imaginar, muitos adolescentes, se existe assim, um exemplo assim, o ser humano tem jeito. Eu diria assim, o Cláudio é um exemplo de que o ser humano tem jeito, tá? Então, eu acredito muito no ser humano, mas lá para os meus 15 anos eu já estava morando na rua e foi até os 24 anos uma situação bastante complicada. E aí, aos 24 anos, alguém me estendeu a mão e me ajudou. Eu abracei essa oportunidade que me deram e naquela época eu era um semi-analfabeto, talvez. Eu tive que fazer, não sei se alguém aí vai saber o que é um supletivo. Nessa época, entre alguém me estender a mão e eu chegar numa faculdade, eu não sabia fazer nada. E olha só, alguém falou para mim assim, olha, tem um negócio aí que você pega uma prancheta, uma caneta e uns questionários e vai bater na porta de casa de umas pessoas e vai fazer umas perguntas. É uma moleza. Uma coisa que me ocorreu agora, Cláudio, que eu nunca tinha pensado e nunca te perguntei. Você acha que toda aquela dificuldade anterior que você teve que ser muito cara de pau na época em que você teve aquelas dificuldades, que viveu em delegacia e etc., ali você tinha que ser muito cara de pau. Essa cara de pau te ajudou depois para começar na pesquisa? Mas ajudou demais, porque na verdade, nessa época em que eu vivi envolvido com temas não muito saudáveis, eu precisava mentir muito. Eu precisava enganar muito, eu precisava contar histórias, eu precisava inventar, eu precisava persuadir. A persuasão era algo que fazia parte da minha rotina, não é? É engraçado, tem uma coisa engraçada. Eu fico me movimentando aqui, daqui a pouco vão chamar minha atenção, que eu fico para longe, perto do microfone. Eu, 2 filhos e 2 noras trabalhamos com pesquisa. Aí pode perguntar, caramba, você influenciou todos eles? Não. Eu não fui nem o primeiro. Não, o primeiro a trabalhar com pesquisa foi o meu filho mais velho, que uma vez eu trabalhava numa empresa, eu estava no aeroporto indo para a Índia e ele recebeu a notícia que estava entrando como estagiário na Kantar, uma das maiores empresas de pesquisa de mercado do mundo. Aí depois, lá ele conheceu a esposa dele, hoje esposa dele. Aí um dos meus outros filhos, que eu só tenho 3, fez ciências sociais, acabou indo trabalhar em pesquisa. A esposa dele também fez ciências sociais, acabou trabalhando em pesquisa. Então imagina, tem essa paixão aí dividida em 5 nos almoços de família. O Léo
Ele não gostava muito de estudar, não. Ele foi começar a gostar bastante de estudar com 50 anos de idade. Ah, não, foi quase. Puta, boa, bem lembrado, bem lembrado. Assim, pode pensar, pô, assim, eu tenho mestrado, doutorado em administração, comportamento do consumidor. Então pode dizer, puta, sempre foi um puta CDF. Não, eu era muito vagabundo, um semi-analfabeto. E aí também tive que correr atrás desse prejuízo. Aí depois de tantos tempos, assim, aí continuei estudando, mas o mestrado, doutorado eu fui fazer depois... Bem mais tarde. Bem mais tarde. E aí quando eu estava no mestrado e estava nesse, putz, e agora? Né? Que assim, pega a bolsa de mestrado, eu consegui bolsa e tudo, não era alguma coisa que dava para pagar as contas. E a gente já tinha conversado e eu comecei a trabalhar com o Cláudio na Quorum. Aqui a gente conseguiu fazer um movimento que é de trazer a universidade para dentro dos negócios. Porque havia uma situação de o que acontecia na universidade nunca chegava nas empresas. Você pesquisa na universidade e não tem aplicação prática. E não tem aplicação prática. O que a gente faz é trazer a ciência da universidade para os estudos de mercado, para que a gente una essas duas grandes fontes de conhecimento para levar para o cliente o que tem de melhor para ele em termos de estudos de mercado. Então, como a gente tem muito tempo de cancha, de trabalho, isso traz história para a gente contar, tanto no ambiente de aula, como traz experiências para a gente falar, pô, a gente já testou isso antes, a gente achava que era assim, existem coisas novas, a gente tem o desapego até pelas coisas que... Não é porque a gente fez um dia que aquilo era certo, a gente sabe que se a gente voltasse, putz, o jeito que a gente pensava que era isso, não era bem isso, né? Léo, eu lembro de você ter me convidado para dar uma aula e falando sobre experiência com a pesquisa de mercado, inclusive apresentando um projeto sobre jornada do cliente. Então você colocou no meio da sua disciplina uma aula de pesquisa de mercado com um case, né? E eu fui falar de um case de jornada de cliente. E foi interessante que ele me avisa às 6 horas da tarde que às 7h15 teria aula. Claro. As melhores coisas da vida não são programadas. Tá? Então é aquilo. Então, a melhor coisa é surpresa. Tá? Ficar programando muito, aí você já vai se preparando. A gente faz algumas aplicações que nós fazíamos lá na própria Quorum Brasil, quando um cliente deseja saber, bom, eu tenho um bom negócio, eu posso comprar aquele negócio, vamos fazer um valuation, vamos fazer uma análise sobre a marca que a gente quer comprar naquela região. Então a gente usa ainda muito dos métodos que eu aprendi lá atrás com esses mestres alemães ainda na base. Então a gente quer levar a nossa experiência, o que a gente faz, para que essas coisas possam ser replicáveis. E lógico, a gente está super aberto a sugestões. Quer saber de algum assunto relacionado à pesquisa? Pergunta pra gente, coloca nos comentários. Isso. Tá? Então, eu quero saber especificamente sobre pesquisa qualitativa para teste de produto. Fala com nós. Nós temos experimentos muito legais que nós já fizemos. E aí a gente tem outra coisa. O que a gente não souber, a gente sabe pesquisar. Então isso eu falo muito na sala de aula. Não existe pergunta ruim. A pergunta ruim é pergunta não feita. Né? Então, e vão ter coisas que eu não sei, mas eu me formei pesquisador, então eu sei pesquisar, eu sei encontrar a fonte da melhor maneira de abordar aquilo, e é isso que nós fazemos no nosso dia a dia. Pergunte o que quiser, e se tiver um tema específico, fale desse tema específico. Para terminar, ficou tranquilinho depois? Eu fiquei bem, cara. Agora eu tô muito legal. Vamos dar um outro brinde. Outro brinde. Já até acabou aqui, mas vamos fingir que a gente está bebendo alguma coisa, então. Obrigado a vocês, hein? Pode voltar que a gente vai estar aqui. Até o próximo.